né? Então, o espírito natalino invadiu o programa Cinema Livre e o tema do nosso programa é Natal no cinema. O Natal, enquanto fenômeno mercadológico da sociedade capitalista, né, um fenômeno de consumo, uma data comemorativa que tem sua origem religiosa a partir do cristianismo e do nascimento de Jesus, segundo, né, o cristianismo, e acaba também sendo uma data extremamente lucrativa para o mercado capitalista, para o comércio, né? Uma data de ganhar presentes, de troca de presentes. E esse fenômeno mercadológico acabou invadindo a sétima arte, né? Acabou também contagiando o mundo do cinema e principalmente o cinema hollywoodiano, né? A principal indústria do cinema no mundo que tradicionalmente lança filmes de Natal, né? É uma tradição, é um fenômeno natalino do cinema norte-americano e que aos poucos está chegando em outros países como o Brasil. Não é à toa que já tem filmes de Natal brasileiros sendo lançados, né? A gente tem esse mês nos principais streams, como a Netflix, filmes natalinos com produções brasileiras já sendo contagiado também com esse fenômeno norte-americano. Então, essa magia do Natal, né, esse espírito do Natal no cinema, também acaba sendo refletindo no nosso tema e no filme que a gente escolheu para falar hoje com vocês, para comentar com vocês. Para além disso, esse filme também está fazendo aniversário de lançamento, né? Está fazendo 30 anos do seu lançamento. Eu estou falando do filme Esqueceram de Mim, Home Alone, do seu título original. Esqueceram de Mim é um filme comédia de Natal estadunidense de 1990, escrito e produzido por John Hughes e dirigido pelo Chris Columbus. O filme é estrelado pelo astro mirim, acho que o maior astro mirim da história do cinema, né, recente, Macaulay Culkin, como Kevin McAllister. É um menino de 8 anos que é erroneamente deixado para trás. Erroneamente é ótimo. Deixado para trás, ele é esquecido quando a sua família voa para Paris para as suas férias de Natal. Kevin inicialmente aprecia estar sozinho em casa, mas logo tem que lidar com dois ladrões interpretados pelos carismáticos e talentosos Joey Pesci e Daniel Stan. O filme também apresenta John Hardy e Catherine O'Hara, que é uma grande atriz da comédia estadunidense hoje, ganhou o Emmy com a série, esqueci agora, Shoot Creek, eu acho que é o nome da série. Se eu estiver errada na pronúncia, depois eu corrijo. Vocês me corrijam. Eles são os pais do Macaulay Culkin no filme, né? Eles são e o Macaulay Culkin, ele foi indicado por esse trabalho dele ao Globo de Ouro de melhor ator em comédia ou musical. E o filme foi indicado a 2 Oscars daquele ano. Melhor trilha sonora original, que foi escrita por ninguém menos que John Williams, e melhor canção original para Somewhere in My Memory. Após o seu lançamento, Esqueceram de Mim se tornou o filme de comédia de maior bilheteria de todos os tempos nos Estados Unidos e também manteve o recorde mundial até ser ultrapassado por outro filme em 2011, The Hangover Parte 2, em 2011. Por quase 3 décadas, o filme também foi o de maior bilheteria de Natal de todos os tempos, até ser superado pelo Grinch em 2018. Apesar da recepção, crítica mista, né, a crítica meio que se dividiu na época sobre o seu lançamento, Esqueceram de Mim foi saudado como um clássico de férias e de Natal entre o público e é frequentemente classificado como uma das melhores, como um dos melhores filmes de Natal de todos os tempos. E acabou também, por conta desse sucesso todo, gerando uma franquia de filmes de sucesso com 4 sequências, incluindo o filme de 1992. É bom lembrar que Macaulay Culkin ele faz os 2 primeiros filmes, o de 90 e o de 92, que é o Esqueceram de Mim 2, Perdido em Nova York, que é a única sequência, como eu falei, que tem o Macaulay Culkin nos 2 papéis. Aí tem uma polêmica com relação a esse filme para a gente já começar a conversa.
Tem um filme francês chamado 3615, Code Perry Noel. Ele é um filme de 1989, ou seja, um filme que foi lançado um ano antes do Esqueceram de Mim, que foi lançado originalmente em 1990. Pois bem, nesse filme francês, a história é muito parecida com a história do Esqueceram de Mim, pois ela trata de um menino que está sozinho em casa com seu avô idoso e tem que se defender de um invasor doméstico vestido de Papai Noel, que é conhecido também nas redondezas, né, que fica ali pelas redondezas. Então, as semelhanças entre esse filme francês e Esqueceram de Mim acabaram sendo vistas, e o diretor desse filme, chamado René Manzot, ameaçou os criadores de Esqueceram de Mim com uma ação legal, né, na justiça baseada em plágio, ou seja, ele acusou o John Hughes e o Chris Columbus de plágio, alegando que o Esqueceram de Mim foi um remake, na verdade. Então, ele acusou os dois de terem feito, na verdade, não uma obra original, mas sim um remake da sua obra francesa. Para vocês terem uma ideia da treta, o filme francês não foi lançado nos Estados Unidos durante a sua temporada original nos cinemas em janeiro de 90. Então, enquanto passava Esqueceram de Mim, lá nos Estados Unidos, esse filme francês não entrou no mercado norte-americano. E ele só se tornou amplamente disponível para o mercado norte-americano a partir de 2018. Olha a onda. Eu vou atrás desse filme francês, porque eu quero assistir, né, para ver quais são as semelhanças e se de fato houve esse plágio mesmo, ou se foi só uma grande coincidência, até porque o John Hughes já tinha esse roteiro, né, do Esqueceram de Mim, e eu vou falar disso daqui a pouco. Mas eu quero me centrar para falar na história de Esqueceram de Mim, né, no roteiro e na história do filme, que fizeram com que ele fizesse tanto sucesso na época, marcasse a época, marcasse a minha geração. Eu tinha 10 anos especificamente quando o filme estreou. Eu lembro da euforia e do sucesso que o filme fez e do quanto eu via o Macaulay Culkin em todos os lugares, né? Era o astro mirim mais conhecido e mais famoso do planeta, era o astro mirim mais bem pago de Hollywood numa época que a gente não tinha, apesar de Hollywood ter uma história com crianças que se tornaram estrelas ainda na infância, o Macaulay Culkin, de fato, foi um fenômeno, inclusive comercial, por conta desse filme. Para vocês terem uma ideia, depois que ele fez esse filme, ele era o melhor amigo de ninguém menos do que Michael Jackson, que era o rei do pop e que também estava no auge do sucesso naquela época. Mas Esqueceram de Mim, a história desse filme na minha avaliação e análise, apesar da comédia, apesar de um roteiro muito criativo, divertido, inventivo, a gente pode analisar Esqueceram de Mim por três aspectos. O primeiro aspecto tem a ver com a questão de como que a gente não enxerga a criança como um ser humano, como que nós adultos não respeitamos as crianças, né? Como que a gente acha e a gente subestima a inteligência, né, a criatividade, as emoções e as necessidades, e a gente negligencia as necessidades de uma criança. O Kevin, ele é um garoto de 8 anos, que está na casa dele com a família dele, que é uma família grande, e recebe a visita de parentes, o que torna a casa uma grande confusão, uma grande bagunça, uma grande balbúrdia, né? Muita gente andando, adolescentes com crianças, um conflito de gerações, né? E as crianças, elas não são amigas, apesar de serem parentes, apesar de serem primos, não são amigas. Então, eles se tratam de forma muito jocosa, muitas vezes, com chacotas, com brincadeiras, uma coisa que é bem típica daquela época, bem típica das crianças daquela época. Quem viveu o final dos anos 80 e início dos anos 90 se identifica porque as crianças se tratavam assim mesmo, né? Não que isso não aconteça agora, mas é um outro contexto. Aquele contexto de lá permitia essas falas, esses comportamentos, uma certa agressividade. Então,
o Kevin ele é maltratado por todos, incluindo os pais dele, que o negligenciam, que não prestam atenção nas necessidades dele, que não prestam atenção no que ele quer. Ele fala, ele serve de chacota para os irmãos mais velhos, para os primos mais velhos. As pessoas tratam ele como se ele fosse qualquer coisa. Uma cena muito forte é a cena que eles se reúnem para comer pizza. Então chega o cara com as pizzas, o tio vai lá comer a pizza, ele quer uma pizza, ele tem um gosto, uma preferência pela pizza de mussarela, e o irmão dele mais velho, como todo irmão mais velho, não era assim, tá, gente? Mas como todo irmão mais velho, ele começa a fazer uma chacota porque não tem a pizza favorita dele, e ele faz uma cena de vômito, provoca uma cena de vômito para provocar o Kevin. E o Kevin acaba aceitando a provocação, e aí gera uma confusão, e ele é chamado de imbecil pelo próprio tio na frente dos pais. Então, isso também é uma amostra de como o politicamente incorreto era o centro também dos filmes, né? Para a família, né? Era um centro, era um retrato também da comédia. Hoje, eu acredito que Esqueceram de Mim não teria aquele texto. Poderia até ser refeito, e pode ser refeito, porque ele foi uma franquia que teve sequências e continuação, mas não com o texto. Imagina você ouvir um adulto chamando uma criança de imbecil na frente de outras crianças e na frente dos próprios pais e ninguém fala nada, uma grande violência. Esse é um aspecto. O segundo aspecto, que torna Esqueceram de Mim também interessante de analisar, é essa questão da criança sozinha dentro de casa. Ele é esquecido pela família, ele tem que se virar, a priori ele acha isso uma grande aventura, porque finalmente vai acontecer o que ele queria, que era não ver ninguém, porque ele estava muito aborrecido, ele ficou de castigo, a mãe dele deixou ele de castigo, e o que é pior, esqueceram dele. Então ele acha que agora ele vai ser independente, que ele não precisa mais da família dele, e aí ele tem que se ver com aquela situação. E no primeiro momento ele se dá super bem. Ele se comporta como um adulto. Ele assiste filmes de gangsters, uma cena bem emblemática e que virou até icônica essa cena dele assistindo um filme de gangster. E ele se comporta como se ele fosse o dono da própria vida, o dono do próprio nariz, né, como muitas pessoas falam, até chegar à visita dos ladrões, né, dos personagens do Daniel Stan e do Joey Pesci, que são maravilhosos. São dois coadjuvantes que brilham no filme tanto quanto o Macaulay. Inclusive, eu digo que 50% do sucesso de Esqueceram de Mim é o Macaulay, que é extremamente carismático. É não só uma criança bonita e carismática, como é talentoso. De fato, você olha para ele e não tem como se apaixonar pelo Kevin. O Macaulay consegue imprimir esse carisma, esse frescor da infância, essa coisa pueril, né, ingênua, aliada a uma malícia, porque ele tem uma malícia no olhar, é muito engraçado isso, a malícia que tem no olhar dele, mas é uma malícia de criança, típica de criança, né? Essa esperteza, essa coisa da traquinagem, do menino danado. Eu vejo isso nos meus filhos e vejo isso também em outras crianças. E o Daniel Stan e o Joey Pesci são a outra peça, são as outras duas peças do sucesso de Esqueceram de Mim, porque são dois atores veteranos, dois adultos que podiam fazer só uma caricatura e se perder ali, porque eles são os bandidos. E eu penso que o trabalho deles não é um trabalho caricato, ao contrário, é um trabalho que tem relação direta com essa inocência da criança. E é proposital, porque é um filme para crianças, é um filme para a família. Então, óbvio que não são bandidos no sentido exato do que significa um bandido, né? Mas eles são bandidos, vamos dizer assim, entre aspas, inocentes. Eles têm uma inocência. Eles querem só assaltar a casa, né? Inclusive, o Joey Pesci aparece no início do filme como um policial para tentar averiguar quem é que vai embora, quem é que vai viajar, se a casa vai ficar vazia ou não, porque eles querem assaltar, são aqueles ladrões de Natal, ladrões que invadem a casa nas festas, e a gente sabe que isso acontece, né, que é real. Então, assim,
Eles vão invadir aquela casa e não contavam com o Kevin, não contavam encontrar o Kevin e não contavam encontrar uma criança esperta que os enfrenta. E aí as cenas dos duelos entre o Kevin e os ladrões são cenas icônicas do filme, né? São cenas maravilhosas que divertem muito, porque são as armadilhas que o Kevin constrói para pegar os ladrões. E isso dentro de um roteiro muito engenhoso, que se não tivessem atores talentosos como Macaulay Culkin, como Daniel Stan e como Joey Pesci, não seria crível. Nós não acreditaríamos e não nos divertiríamos. E o último aspecto a ser analisado, para mim, na minha avaliação, é o aspecto da família. É essa relação do Kevin, que eu já falei no início, né? Com a família e principalmente com a mãe, né? Porque depois que eles descobrem que eles esqueceram o Kevin, eles ficam muito preocupados. Mas a mãe principalmente é a que sofre mais, né? Para variar, por conta de todo o peso, né, que em cima de nós mulheres essa tarefa da maternidade ela vem, né, carregada de um peso muito grande, de uma grande responsabilidade. É muito interessante perceber no filme como que é muito latente essa diferença de sentimentos entre o pai do Kevin e a mãe do Kevin. Quem está desesperada no filme, quem se sente culpada no filme, e isso tanto no primeiro quanto no segundo filme, é a mãe do Kevin, é a personagem da Catherine O'Hara. O pai, ele tenta o tempo todo falar, não, fica calma, ele está bem, não sei o quê. Ela não, ela se sente mal, ela se sente culpada, ela sofre, ela chora, como toda mãe, que no fundo ama seu filho, né? Tem uma relação difícil, porque o Kevin na concepção deles, uma criança difícil, e, na verdade, o Kevin é só uma criança, como várias outras crianças, né? Que eles não sabem lidar, que eles não sabem se relacionar. Então, ela se sente muito culpada. Então, é bem interessante analisar esse peso que existe em cima da mãe dele, porque quem esqueceu Kevin foram todos ali. Todos são responsáveis pelo esquecimento do Kevin, pelo Kevin ter ficado. É uma situação absurda. Pensa numa situação absurda, você vai viajar e você deixa seu filho, você esquece o seu filho. Como se fosse um livro que você esquece, como se fosse uma chave que você esquece, como se fosse um caderno que você esquece, é o seu filho. E óbvio que a responsabilidade dos pais é muito maior. Mas no filme, o peso em cima da mãe é bem maior do que o peso em cima do pai. Tanto que no primeiro e no segundo filme, o reencontro deles é uma das cenas mais emocionantes do filme, sobretudo no segundo filme. Mas essa relação deles, da mãe com o Kevin, da personagem da Catherine com o personagem do Macaulay, é bem interessante em perceber como existe toda essa cobrança e essa responsabilidade maior na mãe pelo esquecimento da criança, do filho, quando na verdade a responsabilidade é do pai e da mãe, e também dos tios, e também dos primos, e também do irmão mais velho, enfim, a responsabilidade é de todos. E aí a gente tem várias curiosidades, por exemplo, sobre o Esqueceram de Mim, a produção, que é da Warner Bros., e também da 20th Century Fox, ela, na verdade, a 20th Century Fox assumiu o projeto do Esqueceram de Mim. O orçamento ele cresceu de 14 milhões para 17 milhões de dólares. O trabalho do Chris Columbus como diretor começou vários anos antes, né, vários anos antes, quando o John Hughes o ajudou a garantir o trabalho da direção, que, na verdade, o John Hughes pensou em outro diretor, não pensou no Chris Columbus logo, mas aí ele brigou com o diretor, ele brigou durante, inclusive, a gravação de um filme com Chevy Chase, que é o Férias Frustradas de Natal, e além disso, ele estava já de olho no Macaulay Culkin há um tempo por conta de um outro filme que o Macaulay Culkin tinha feito com o John Candy. Então, ele já tinha o protagonista do seu filme. Esqueceram de Mim também foi um filme que testou vários atores famosos
para fazer um dos bandidos, para fazer a dupla de bandidos conhecida do filme, né? Entre eles, o Dustin Hoffman e o Robert De Niro, mas acabou que os papéis, principalmente o papel principal, que é o papel do Joey Pesci, ficou com ele, né? E o Daniel Stan, ele quase não faz o filme, porque ele tinha cobrado um cachê muito alto, aí o Chris Columbus chamou um outro ator para fazer o filme, mas aí ele não gostou da química desse ator com o Joey Pesci, ele chegou até a gravar algumas cenas, mas aí depois ele demitiu o ator e chamou o Daniel Stan de volta, e que bom que ele chamou o Daniel Stan de volta, porque a gente se diverte muito com essa dupla impagável de ladrões no filme Esqueceram de Mim, que completa 30 anos, um marco do cinema de comédia dos anos 90, que marcou uma geração e que ficou na nossa memória para sempre, aquela imagem do garoto Kevin McAllister vivido pelo querido, e agora não ator, né, porque daqui a pouco a gente vai falar do Macaulay Culkin, né, e de todos os problemas que o Macaulay Culkin sofreu pós o sucesso de Esqueceram de Mim, certo? Então, quem não assistiu, que eu acho difícil, quem não tem assistido esse filme, assista ou reassista com a família e com os filhos. Os meus filhos adoram, porque vale a pena a gente sempre assistir filmes que nos marcaram de alguma forma emocionalmente. Acompanhe a programação da Web Rádio Censura Livre no site www.clwebradio.com, no aplicativo exclusivo para ouvir rádio no celular, tablet e Smart TV. A emissora também está no Radiosnet, um dos maiores aplicativos para esta finalidade, na nossa página no Facebook e no canal da emissora no YouTube. Acesse o nosso canal escrevendo youtube.com/c/censura livre, tudo junto. Inscreva-se no canal e acione o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.